Então, continuando aqui, ó, eu quero que vocês observem o seguinte. Aqui é 4, aqui tá 2, então quer dizer que ele dividiu. 4 dividido por 2 vai dar 2, então quer dizer que também tem que dividir aqui. 2 dividido por 2 que vai dar 1, então quer dizer que o C vale 1. Então, observe quando ele é diferente, tá bom? Aqui que é 5, raiz quadrada de 5. Ele não tem índice, então quer dizer que o índice do D vale 2. 1 sobre 2, que o D vale 2. Na letra E, mesmo caso. Se aqui vale 6, aqui teria que ser 6, ele simplificou, ele dividiu. Por quanto que ele dividiu 6 por 2 vai dar 3, que deu aqui. Então, quer dizer que letra E também tem que dividir, para dar 7, que vai valer 14. 14 por 2 que vai dar 7. Na letra F, e o 6, eu vou observar o 6 aqui, ó. O 6, em vez de ser 6 aqui, vale 3, então quer dizer que é dividiu. Por quanto que é dividiu para dar 5? 10. Então, F vale 10. Observe no diagrama a seguir a representação dos conjuntos numéricos, estudados até aqui. Naturais N, inteiros Z, racionais Q e racionais E. Então, você vai fazer os conjuntos. Eu peguei todos os conjuntos daquela tabela e coloquei. Lembrando que natural que você sabe contar, né? 0, 1, infinitamente, não tem número negativo, também não tem fração. Só que nesse caso aqui, você vai tentar resolver as frações. Raiz quadrada de 64 é 8. 8 dividido por 2 é 4, então 4 é um número natural, tá? Então, as que vocês sabem que dá resultado, vocês têm que fazer. Inteiro, além de todos os naturais, ele também vai aparecer os negativos. Então, mesmo caso, vou resolver as raízes, né? E as frações que der o resultado. O que? São todos esses dois juntos, mais as frações, mais os números decimais e a dízima periódica. Então, observe todos um por um. Irracional é só o π, que ela é uma dízima não periódica, né? 3,14 alguma coisa. E esse decimal aqui, que ele não é dízima periódica, ele é um decimal não exato. 4,2317, ele tem reticências, quer dizer que ele continue. Aí ele perguntou, há um número do quadro que não é um número real. Qual é esse número? Raiz de 81 negativo, pois não temos raiz quadrada de número negativo. Então, quer dizer que eu não tenho resultado real para esse número. Escreva um exemplo diferente dos números do quadro, um número real que não seja racional. Então, seria o número π, né? 3,14, 15, 902, assim sucessivamente. Um número real que não seja irracional. Uma fração, ela é racional. Ela é real, mas ela não é irracional, porque aqui é 0,5, né? Associe a primeira coluna à segunda. Então, aqui eu fatorei o 729, né? Se é raiz cúbica, 9 repetido 3 vezes, vai cortar, vai dar o próprio 9. Então, aqui é a letra A. 256, agrupei de 4 em 4. 2 a 4 vezes 2 a 4, que 2 vezes 2 é 4. Então, letra B. Raiz de 64 é 8, só que é menos de fora, então menos 8. Aqui é uma fração, né? Dá 12 e 14. Como eu não tenho essa opção, eu simplifiquei. 12 por 2, 6. 14 por 2, 7. Então, aqui é a letra D. Letra E, 7 sobre 6, negativo de fora, então menos 7 sextos. E 343 também eu fatorei. Se é raiz cúbica, repetiu 3 vezes, que vai dar o resultado 7. Então, ficou D, F, E, A, B, C. Então, tudo que ele pediu para você associar, para você resolver a raiz, se não consegue de cabeça, fatore. O próximo, calcule o valor das expressões a seguir. Lembrando que eu já te havia falado isso, resolve do final para o início. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz de 5, somando 5 mais 2 vai dar 7. Raiz quadrada de 7 não tem raiz exata. De 25, 5. Aqui não saiu a raiz, né? E de 11, 11 mais 5, 16. E raiz quadrada de 16 vai dar 4. Raiz quadrada de 9 vai dar 3. 11 menos 3 vai dar 8. Raiz cúbica de 8, 2, porque 2 repetido 3 vezes é 8. Nessa aqui, resolvendo 16 vai dar 4, repetir 25, 2, o 7. Resolvendo a raiz de 25. Então, 7 mais 2 vezes 5 menos 4. Fiz a multiplicação primeiro. 7 mais 10 menos 4.
Somando 7 mais 10, 17 menos 4, deu 13. Raiz quadrada de 13, não tem raiz exata. Nesse caso aqui, eu vou resolver o parênteses primeiro. Viu que isso é diferente quando eu tenho o resultado uma dentro da outra? Então, aqui eu tenho as regras, resolvendo os parênteses, dentro do parênteses, resolvendo as potências, as raízes. Repetir, menos 13, raiz quadrada de 121, 11. 5 vezes raiz quarta, 16, dá 12. Agora, a multiplicação. 5 vezes 2 vai dar 10 e repete os demais. Então, sobrou o parênteses, ainda faz o parênteses. 3 vezes o resultado do parênteses, que é 21. Fazendo a multiplicação, 3 vezes 21, 63. Menos 63 e menos 1 vai dar menos 64. E raiz cúbica de menos 64, menos 4. Agora essa aqui. Raiz quadrada de 4, 2. 7 mais 2, 9. Raiz quadrada de 9, 3. 13 mais 3, 16. Raiz 16, 4. 21 mais 4, 25. Raiz de 25, 5. Então, aqui eu vim andando de trás para frente, certo? E nessa 16 vezes 9, eu teria duas opções de fazer raiz de 16, raiz de 9, né? Mas eu multipliquei 16 vezes 9, 144. Raiz de 0, 0. Raiz sétima de menos 1, menos 1. Raiz de 144, 12. 12 mais 0, ó. Continua menos 1 que eu tenho mais lá fora. 12 mais 0 e menos 1 vai dar 11. Agora, escreva o resultado obtido nas expressões e classifique-os em número racional ou irracional. Então, ficou a letra A, 7, 4, 2, né? E assim por diante. Raiz de 7 não tem raiz exata, irracional. 4 é racional, 2 é racional, raiz de 13, irracional, menos 4 racional, 5 racional e 11 racional. Então, tome cuidado e preste bastante atenção nas regrinhas das expressões, ok? Faça a correção com bastante atenção e qualquer dúvida pode perguntar. Um forte abraço.